Já imaginou um homem desafiando não apenas um rei, mas também os céus? Nos próximos minutos, você vai descobrir como Elias, contrariando todas as expectativas, invoca fogo do céu e revela uma verdade que pode abalar suas crenças. Veja como um único homem consegue mudar o destino de uma nação inteira e transformar a forma como você enxerga a força e a fé. Assista até o fim, porque o que você vai ouvir pode ser ainda mais surpreendente e poderoso do que imagina. Elias, um profeta notável do reino do norte de Israel, foi testemunha e instrumento de alguns dos milagres mais extraordinários registrados nas Escrituras. Contudo, após esses feitos, ele se viu tomado por um profundo desânimo e medo devido à desobediência do rei Acabe. Deus confiou a Elias a missão de anunciar uma severa seca sobre a terra. Durante esse período árido, Deus cuidou de Elias de maneira surpreendente. Elias declarou: "Pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser por minha palavra." Então, o Senhor instruiu Elias: "Retire-se daqui e vá para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beba da água do ribeiro, e eu ordenei que os corvos lhe forneçam alimento." Elias seguiu a ordem divina e se refugiou junto ao ribeiro de Querite. Ali, os corvos traziam pão e carne todas as manhãs e noites, enquanto ele bebia da água do ribeiro. No entanto, com o tempo, o ribeiro secou devido à falta de chuva. O Senhor disse a Elias: "Levante-se e vá para Sarepta, em Sidom, e permaneça lá. Ordenei que uma viúva o sustente." Elias obedeceu e, ao chegar à cidade, encontrou a mulher recolhendo lenha. Ele pediu água e, em seguida, um pedaço de pão. A viúva explicou que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para preparar a última refeição para ela e seu filho. Elias, então, a encorajou: "Não tema, faça o que você planejou, mas primeiro prepare um pequeno pão para mim. Depois, faça para você e seu filho, pois o Senhor, Deus de Israel, prometeu que a farinha e o azeite não se esgotarão até que a chuva volte à terra." A mulher fez como Elias ordenou, e tanto ela quanto sua família foram alimentadas por muitos dias, conforme a promessa do Senhor. No entanto, o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. Desesperada, ela confrontou Elias: "O que eu tenho a ver com você, homem de Deus? Você veio para me lembrar dos meus pecados e tirar a vida do meu filho." Elias pegou o menino e o levou para o quarto superior, onde clamou ao Senhor: "Ó Senhor, meu Deus, por que trazer desgraça a esta viúva que me acolhe, permitindo que seu filho morra?" Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e orou: "Ó Senhor, meu Deus, devolva a vida a este menino." O Senhor atendeu sua oração e a vida voltou ao menino. Elias o entregou à mãe, dizendo: "Veja, seu filho está vivo." A mulher, emocionada, reconheceu Elias como um verdadeiro homem de Deus e a palavra do Senhor como autêntica. Esse relato impressionante está registrado no livro de 1 Reis 17. Posteriormente, Deus chamou Elias para um confronto épico com os profetas idólatras no Monte Carmelo. Enquanto os deuses pagãos não respondiam aos clamores de seus profetas, Elias invocou o Deus verdadeiro com uma oração sincera. O Senhor respondeu com uma poderosa demonstração de fogo do céu, que consumiu o sacrifício, mesmo depois de ter sido encharcado com água. Isso provou a supremacia do Deus de Israel. Elias, então, lançou um desafio: "Reúnam todo o Israel no Monte Carmelo e tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que são sustentados por Jezabel." O rei Acabe atendeu ao chamado, e todo o povo de Israel, junto com os falsos profetas, se reuniu no Monte Carmelo. Elias propôs ao povo: "Até quando vocês vão hesitar entre 2 opiniões?
Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo permaneceu em silêncio. Então, Elias propôs um teste. Tragam 2 bois. Os profetas de Baal escolherão um, e eu ficarei com o outro. Eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram de manhã até o meio-dia, sem resposta. Elias zombou deles. Gritem mais alto. Talvez seu Deus esteja ocupado, ou viajando, ou talvez esteja dormindo. Eles gritaram mais alto, cortando-se até sangrar, mas ainda assim, nenhuma resposta veio. Quando chegou a vez de Elias, ele pediu ao povo que se aproximasse. Ele reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel. Cavou um fosso ao redor do altar, colocou a lenha e preparou o boi. Depois pediu que enchessem 4 jarros com água e os derramassem sobre o sacrifício 3 vezes, até que a água enchesse o fosso. Então Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que fique claro hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que voltaste o coração deles para ti. O fogo do Senhor desceu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água no fosso. Vendo isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e exclamou: O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Esse evento extraordinário está registrado em 1 Reis 18 e 19 a 39 e demonstrou de forma clara o poder e a supremacia do Senhor sobre os deuses falsos. A multidão não apenas testemunhou o fogo divino, mas também a chama ardente do ministério de Elias em ação. Elias, profundamente abalado pela rebeldia espiritual de seu povo e indignado com os falsos profetas de Baal, enfrentou grandes desafios no Monte Carmelo. Ali, ele se opôs aos agentes do mal, mesmo com a desproporção numérica de 850 para 1. Sua coragem era inigualável, remetendo aos tempos antigos, quando Davi enfrentou Golias. Após os eventos no Monte Carmelo, Acabe relatou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, inclusive como ele havia executado todos os profetas de Baal. Furiosa, Jezabel ameaçou Elias, prometendo matá-lo. Elias, assustado, fugiu para salvar sua vida, chegando a Berseba, no território de Judá. Lá, ele deixou seu servo e seguiu sozinho pelo deserto. Cansado e desesperançado, sentou-se sob uma árvore de zimbro e pediu a Deus que tirasse sua vida, acreditando não ser melhor que seus antepassados. Enquanto dormia, um anjo o tocou e o incentivou a comer. Ao seu lado, Elias encontrou pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Depois de comer, ele voltou a dormir. O anjo retornou e o despertou novamente, incentivando-o a comer, pois a jornada seria longa. Fortalecido pelo alimento, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus, onde se refugiou em uma caverna. No Monte Horebe, o Senhor perguntou a Elias por que ele estava ali. Elias, com o coração cheio de zelo pelo Senhor, lamentou a apostasia de Israel, que havia abandonado a aliança, destruído os altares e perseguido os profetas de Deus. Ele sentia-se sozinho e perseguido. Esse momento, no entanto, não marcou o fim de Elias, mas uma transformação. Deus não o abandonou em sua angústia. Ao contrário, ele o fortaleceu, reafirmou seu chamado e providenciou sustento. O Senhor instruiu Elias a se posicionar no monte. Enquanto Elias esperava, ele testemunhou fenômenos poderosos. Um vento forte que partia montanhas, um terremoto e um fogo. No entanto, o Senhor não estava em nenhum desses eventos. Após o fogo, veio um suave sussurro. Ao ouvir isso, Elias cobriu o rosto com sua capa e saiu da caverna. A voz do Senhor novamente perguntou a Elias o que ele fazia ali.
Elias repetiu sua queixa, lamentando a infidelidade de Israel. O Senhor então o instruiu a voltar ao deserto de Damasco e a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor como profeta. O Senhor garantiu a Elias que Jeú destruiria os que escapassem de Hazael e que Eliseu eliminaria os que escapassem de Jeú. Além disso, Deus prometeu preservar 7.000 em Israel que não haviam se prostrado a Baal. O relato final de Elias narra seu espetacular arrebatamento ao céu. Enquanto ele caminhava com Eliseu, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Essa cena impressionante ilustra a proximidade de Deus com Elias e seu poder manifesto. Nossa humanidade é refletida em Elias. Todos nós, em algum momento, experimentamos exaustão e sobrecarga, tanto mental quanto física. Contudo, o Deus que nos criou nunca se esquece de nossas fraquezas e continua a nos fortalecer. Elias estava profundamente ciente da idolatria em Israel e sabia que o julgamento divino estava próximo. Ele previu a seca e a fome que assolariam a terra e proclamou esse julgamento. Esse período sombrio na história de Israel foi marcado pela quase total apostasia do povo e pela rebeldia aberta do rei contra Deus. Imagine a imensa coragem desse homem. Orar pelo julgamento do seu próprio povo, confrontar um rei mau e desafiar centenas de falsos profetas sobre a sua devoção. Assim foi a vida e o ministério do profeta Elias. Esta história é um poderoso testemunho de fé, coragem e a proximidade de Deus com seus servos. Elias enfrentou falsos profetas, reis cruéis e até sua própria fraqueza, mas nunca perdeu a confiança no Senhor. Mesmo em meio ao desespero, quando pediu pela própria morte, Deus o sustentou, mostrando que a força divina nunca abandona aqueles que confiam em seu plano. Sua vida e sua fé inabalável continuam a nos inspirar até hoje. Se você encontrou valor nesta incrível história, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente sua vida.